Setup simples, lucro brutal. Esse é o setup que eu vou apresentar para vocês hoje, que geralmente traz muito lucro para quem conhece e opera. Um setup relativamente simples, mas se você entender aí na profundidade, definitivamente você vai ganhar bastante dinheiro. Isso e muito mais você pode me acompanhar ao vivo na Masterclass. É só assinar pelo site todos os dias de 8h50 ao meio-dia, explicando. Inclusive aconteceu nessa última semana que eu estou gravando, tá? Esse setup, né? Dessa vez aconteceu nas ações, mas eu já vi acontecendo no mini índice, no mini dólar, no Bitcoin. Vai acontecer novamente. Então é importante, eu falei ao vivo, é importante que você saiba, faça as anotações, faça comentários no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Sempre deixando conteúdo de qualidade aí para vocês, né, pessoal? Eu recebo feedbacks aí de muitos anos que apenas com os meus vídeos o pessoal já melhorou os insights, já melhorou a consistência, certo? Muito bem, então vamos lá. Setup aí simples, mas que gera muito poder, gera muitos ganhos aí para quem opera. Eu digo para vocês que o setup é o gift. Senna, mas gift é um setup tão poderoso assim? Você tem um gift aqui, ok? Certo? Esse é o setup gift, ok? Primeiro esse setup aqui, tá? Essa entrada. Na apostila você tem alguns momentos desse setup também. Mas vamos lá, esse setup gift, o que é o setup gift? É somente ele? Tem alguma coisa além dele? Senna, eu já ouvi falar do setup gift, mas eu nunca prestei tanta atenção, não sabia que ele é tão poderoso assim, né? Onde eu posso encontrar na apostila o setup gift? Aqui na página 259, a partir da página 246 da nova apostila atualizada, que você já pode comprar aí também pelo site. Então 246, colocando o setup gift aí, tá? O que ele consiste? Vocês já sabem desse setup gift. Ele consiste numa barra elefante, tá? Que ela volta na região de 50% e dá um candle de entrada. Tá? Esse candle não necessariamente tem que ser um candle de BT, como esse pode ser assim também. Esses dois aqui na página 248 são gifts, ok? Então, um setup relativamente simples, certo? Que você tem uma barra elefante, você tem um recuo dentro dessa barra elefante e você faz essa entrada. Até aí tudo bem. Aí você fala assim, Senna, eu não sabia que esse setup era tão poderoso assim. Eu posso entrar com o meu lote máximo, meu lote grande, o meu lote máximo em todos os gifts? A resposta é não. Não. O gift é um setup bacana, mas não é um setup mais poderoso aí do método Oliver Velez. Porém, algumas vezes ele aparece conjugado com outro setup. É nessas horas que ele se torna um setup simples, mas um setup que acaba se tornando um dos mais poderosos do método Oliver Velez. É a combinação desses setups. Combinação essa que aconteceu aqui em Marfrig nessa semana que passou. Inclusive foi falado ao vivo na Masterclass e eu falei que o trade era extremamente poderoso. Veja bem, por quê? Olha só, certo? Eu vou deixar aqui o gráfico futuro para trás, né? Vou travar o gráfico futuro aí, deixar ele mostrar para vocês. O que nós temos aqui? Nós temos uma barra elefante, certo? Ok, nós temos uma barra elefante, tá? E o recuo da barra elefante, o pullback dentro dessa barra elefante pode, como nós já conversamos, gerar um setup gift. Então ele tem um recuo dentro dessa barra elefante. Você pode ter um candle aqui de BT, não necessariamente você tem um candle de BT aí, é obrigatório ter um candle de BT. Você pode ter um candle assim também, ó. Não teve essa barra vermelha? Ok. Você pode ter uma outra barra aqui, ó.
vermelha, tá? E a superação dessa barra vermelha é também um gift, ok? Ele não precisa, ele fica mais bonito quando você tem um candle de BT, certo? Ele fica mais bonito, fica mais até agradável visualmente, mais bonito graficamente falando, tá? Mas não tem essa obrigação de fazer esse candle de BT aí, né? Ele pode fazer o pullback. Esse pullback, a superação desse candle, desse segundo candle aqui, já é uma entrada válida por gift. Porém, nesse dia em Marfrig, esse pullback, né, teve essa barra elefante e depois teve esse candle. Esse candle mudou a história desse gift. Esse candle aqui mudou a história desse gift, tá? Qual que é esse candle? Esse candle é um candle de NRB, tá? E a NRB, como vocês já sabem, ela em si, ela é um setup também. Ela é um setup também. Ela por si só é um setup também, tá? O que nós poderíamos ter? Nós poderíamos ter isso aqui, ó. Você não tem um recuo da barra elefante, tá? E depois você tem um candle desse aqui. Esse candle de doji, ele também seria uma entrada. Eu estaria entrando aqui por NRB, certo? Somente por NRB. Mas quando você tem essa barra elefante e ele faz o recuo, né? Você tem essa barra elefante e ele faz o recuo, o pullback. Esse é um setup gift. Porém, na hora que você tem esse candle, tá? Ele é um outro setup. Então aqui você tem um gift mais uma NRB. Vou colocar em letra maiúscula, inclusive, gift mais NRB. Tá? Então, se você tem um gift mais NRB, tá? Você tem um setup muito poderoso. Aí, você tem dois setups em um. Então, essa entrada são dois setups em um, o que gera um setup relativamente simples, mas extremamente poderoso aí pelo método Oliver Velez. Aqui você tem um outro exemplo. Se você pegar, tá, se você pegar essa apostila e pegar no VBS, no VSS, veja bem, e for nessa página aqui, ó, na página 377, você vai ver o mesmo setup. Veja bem, olha que situação interessante. Esquece até da halt, vai. Olha que situação interessante aqui. Você tem uma barra elefante, você tem um recuo dentro dessa barra elefante, quer dizer, isso é um setup gift. É um setup gift. Porém, além de ser um setup gift, o que é também? É um VBS e é, como diz aqui, é uma halts também. Então aqui são 3 setups em um. Muitas vezes o setup gift, ele vem acompanhado de outros setups juntos também. E esse acompanhamento, essa convergência de setups, gera condições extremamente poderosas para ganhos grandes, ganhos volumosos.
aonde então você pode entrar com a sua mão grande, a sua mão máxima se você quiser. O stop geralmente é um stop curto, certo? É um stop curto, mas gerando então uma condição de risco-retorno legal pra caramba. Por quê? Você tem o stop apenas do meio da barra para baixo, na questão do setup gift, ok? Então essa entrada, tá? É aqui, esse stop é aqui, quer dizer, torna-se um stop baixo, um stop curto, relativamente curto e muito bem localizado, porque se você for estopado aqui é porque realmente não vai dar certo, que a barra elefante mostra muita força compradora. Ok? Então, é uma condição fabulosa. Perceba que aqui você também tem um gift. É uma barra elefante, certo? É uma barra elefante. Tá? E ele recua nos 50% da barra e faz até um quilo de evento nos 50% da barra. Mas você vê que ele não vai muito. Ele não vai muito por quê? Ele é apenas um setup, é um setup gift. Até mesmo em lock 3, né? Ele não está em lock 1. Tem até um quilo de evento bonito. Tá? Tem um recuo, mas ele é apenas um setup. Não são dois setups em um. Não são dois setups em um. Você até poderia falar que tem um poder das duplas aqui, mas é um pouquinho forçado, vai. É um pouquinho forçado. Né? Então, sempre quando vocês tiverem uma barra elefante e houver o pullback dessa barra elefante, você já sabe que tem um setup gift. Porém, esse setup gift muitas vezes vem acompanhado de outros setups. A entrada do setup gift, ela vem acompanhada de outra entrada de outro setup. Se acontecer ao mesmo tempo, é uma condição extremamente interessante para trade. Muito poderoso esse setup aí. O que torna-se esse um setup simples, mas de grandes lucros. Ok? Para quem entende aí tudo que eu falei aí. Então, deixa o like no vídeo, compartilhem esse vídeo, tá? Voltem, estudem, porque vai acontecer novamente. É fato que vai acontecer novamente. E se acontecer novamente, você terá totais condições de operar, porque você vai lembrar, e essas condições aí podem ser operadas com lotes maiores. Certo? Então fico por aqui hoje. Obrigado aí por de vocês. Sensacional, sempre muitos vídeos, muitos detalhes aí para vocês. Convido a todos a participarem novamente da Masterclass ou das mentorias. Mentoria essa que vai acontecer em breve aí também. É isso aí, sempre muito show.